Senhoras e senhores deputados, senhor presidente, telespectadores, eu queria iniciar também saudando as mulheres do movimento negro que estão aqui reivindicando os seus direitos, as suas prerrogativas, e dizer que estamos juntos. Daqui a pouco vai ter um projeto de lei que temos que aprovar aqui na casa. Nós estamos discutindo dois PLs. O PL 2884, que fala sobre os benefícios das pensões por morte, e o PL 2885, que fala do plano de recuperação fiscal. E eu fico pensando, senhor presidente, que quando os governantes pensam em qualquer medida para economizar, medidas que visam economizar gastos no Rio de Janeiro ou no país, impreterivelmente esses governos atingem a camada de baixo, ou seja, atingem a população mais carente, atinge os trabalhadores com medidas que realmente tiram os seus direitos. Então, vamos lá. O PL 2884, ele nada mais é do que uma adequação, uma exigência da lei do regime de recuperação fiscal no estado do Rio de Janeiro. E ele adequa a lei 2884, a lei que já foi aprovada em 2015 em Brasília. E só para lembrar o que essa lei dizia, né, a lei federal, o que ela reza, é importante a gente trazer à tona o que foi aprovado em 2015. Em relação aos benefícios de pensão, né, são as pensionistas que sofreram. O valor das pensões poderão ser menores do que o salário mínimo, uma vez que o valor pago à viúva ou ao viúvo será de 50% da aposentadoria, com um adicional de 10% por dependente. Então, isso já está aprovado. A pensionista, a viúva, pode vir a receber menos do que um salário mínimo. E isso já está aprovado. As regras do dependente, cônjuge ou do companheiro, não será possível acumular com outra aposentadoria ou pensão. Então, a lei federal veda o acúmulo de aposentadoria e pensões. Essa modificação na lei é perversa. E aqui nós não temos que falar somente no governo Temer. É importante a gente lembrar qual foi o período que essa lei foi aprovada. O governo seguiu extinguindo a integralidade e o fim da paridade. O que é o fim da paridade? É a correção do benefício com base na regra do servidor da ativa. Ou seja, reajustou o valor do salário do servidor, automaticamente deveria reajustar o valor da pensão da viúva ou do viúvo. Mas não, essa regra já tinha sido modificada. O governo, a carência para ter esse recebimento
será de 18 meses de contribuição. Antes, não existia essa carência. A exigência de 2 anos para que o casal comprove, né, que realmente está casado ou tenha a união estável, para que o seu viúvo receba o benefício pela morte dessa pessoa. Então, nós já tínhamos aqui um ataque muito grande às pessoas. E esse ataque, como eu falei, sempre acontece aqui embaixo. Eu nunca vi o governo propor que as taxações fossem nas grandes fortunas, por exemplo, para resolver o problema financeiro do país, a crise financeira. Eu não vejo o governo apontar para a diminuição dos juros dos banqueiros no país. Não. O governo segue a mesma lógica. Vamos atacar o mais pobre. Mas o que é pior nesse projeto de lei apresentado pelo governo Pezão é que o governo vai um pouco mais além. O pacote de maldades parece que não tem limite. Então ele vai um pouco mais além. O que o governo do Rio adicionou? Ele diz o seguinte, que o calendário de pagamento do ativo, do inativo, do aposentado, do pensionista, na regra federal, quando foi mudada a lei em Brasília, no mínimo o pagamento era na mesma data. Mas o governo Pezão, ele acaba com qualquer tipo de previsão de ter o mesmo calendário de pagamento. Gente, é assim, é inacreditável. Quando a gente pensa que não pode, que não tem condição de ir mais além, de prejudicar ainda mais, o governo acha uma forma. A outra coisa que o governo Pezão, nesse pacote, faz uma maldade adicional, é o seguinte: o dependente, após a morte do seu ente querido, ele tem 90 dias para pedir o benefício, para juntar documentação, para dar entrada. Ele tem 90 dias pela legislação federal. No governo Pezão, ele modifica para dizer que essa pessoa só tem 30 dias. Ou seja, no momento mais difícil, no momento delicado da vida dessa pessoa, no momento que ele está sofrendo seu ente querido, que se foi, que morreu, o governo Pezão diz o seguinte: tem 30 dias para entrar com esse benefício, senão ele perde. Na lei federal, ele tinha até 90 dias para entrar, sem perder o para trás. Por que ser tão perverso a esse ponto? A atual lei ainda diz o seguinte, que o servidor, que hoje está descontando, né, 11%, passou para 14%, o governo tem que recolher para o Rio Previdência. Até o dia 30, ele tem que botar no caixa do Rio Previdência a parcela que ele recolheu. Se não fizer, ele vai estar sujeito a várias penalidades,
inclusive criminais. Mas o texto do governo Pezão tira essas penalidades, propõe somente que ele deve fazer uma correção. O que ele quer dizer com isso? Que ele vai retirar o dinheiro do servidor e não vai aplicar na Previdência? É isso mesmo que nós estamos entendendo? Gente, esse é o governo que nós estamos vendo, alinhado na proposta. Não existe diferença. É um alinhamento de que a forma de sair de uma crise política, social, econômica e financeira é atingindo a classe trabalhadora, é atingindo o aposentado, é atingindo o pensionista, é atingindo o povo sofrido desse Estado. Então, não é somente fora Temer, é nós gritarmos nesse Estado, fora Pezão, fora Pezão. Nós não podemos mais conviver com um governo que, ao propor medidas saneadoras, acharca a classe trabalhadora, os trabalhadores que não têm mais condição. E eu aqui, só para terminar, senhor presidente, eu falo do plano de recuperação fiscal, porque com esses ataques, o servidor público não tem condição de sobreviver nesse Estado. Se não tivermos, além disso, não tivermos concurso público, e a proposta é congelar salário, não ter concurso, não ter, rever direitos trabalhistas, se com tudo isso nós conseguirmos que o servidor sobreviva, eu acho que nós estamos fazendo um milagre nesse Estado. E mais uma vez, é importante que não somente nós façamos esse debate aqui dentro, mas aqueles que foram embora, aqueles que estão votando com esse governo corrupto, com esse governo de quadrilha, com esse governo que hoje várias das suas lideranças se encontram em Bangu 8. Se nós aprovarmos isso aqui, significa nós enterrarmos de vez o servidor público, nós enterrarmos de vez a população do Estado do Rio de Janeiro. Fora Temer, fora Pezão, o governo, a população não aguenta mais esses governos. Muito obrigada.